E aí, Marcelo, tudo bem? Tudo bom, vamos para mais um episódio. Vamos para o episódio número 9 do programa Análise da Semana. E nesse episódio a gente vai falar no bloco 1 das notícias nacionais, que vai envolver aí a questão da nova taxa de juros, né, que foi determinada essa semana pelo Banco Central. A questão da Gleisi Hoffmann, se ela vai ou não para o governo. E no bloco 3, que é um pouco mais tranquilo, que é o bloco de expressão e arte, a gente vai falar hoje do filme O Alto da Compadecida 2, que é uma novidade, né? Isso na onda aí dos bons filmes nacionais, né? Que estão se apresentando aí para o público, né? Então nós vamos falar um pouco sobre isso também. Então podemos começar já. Também podemos pedir um like e, se possível, inscrever-se no nosso canal. Isso ajuda bastante para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. É isso aí. Seu like é muito importante, compartilhe o vídeo, indique o nosso canal para um amigo, um familiar. Isso. Comenta, faça suas perguntas, etc. Todo tipo de interação aqui com a gente vai ser muito importante para o canal. Legal. Então vamos lá, bloco número 1, notícias nacionais. Nova taxa de juros determinada pelo Banco Central, aumento de 1 ponto percentual. Como é que você analisa isso, Marcelo? Era um aumento já esperado, até certo ponto já estava contratado, né, pelo antigo presidente do Banco Central, que saiu, Roberto Campos Neto. Já era esperado pelo mercado esse aumento e seria assim... seria uma surpresa para todo mundo caso não subisse esse 1%, né? Caso subisse menos que isso ou não subir nada, ou fosse mantida a taxa de juros. No entanto, o novo presidente lá, o Galípolo, ele quis dar um choque de credibilidade no mercado, né? Ele cumpriu o script que o antigo presidente deixou, né? E já até certo ponto já está contratado mais 1 ponto percentual para a próxima reunião do Copom. Então nós vamos chegar a 15% de taxa de juros. Chegar a 14,25%. O previsão é para chegar a 15% em junho. Né? Tá. Então o mercado conta com esse aumento. Vamos ver quais vão ser os desdobramentos da economia no decorrer desses próximos meses, né, para ver o que o Banco Central vai atuar. Hoje saiu uma notícia bastante importante aí, que foi a taxa de desemprego. O emprego continua em alta no Brasil. Foram mais de 1.700.000 novos empregos, né, com carteira assinada, e rebaixando a taxa anual para 6,2%, é a mais baixa da história. Então, toda vez que o emprego aumenta, assim, o Banco Central sempre tenta dar uma freada na economia. Esse era o patamar do antigo presidente, era o método do antigo presidente. Vamos ver como que vai ser a atuação agora do Galípolo. Nenhuma surpresa nesse aumento de 1%. Era algo que já estava contratado e frustraria muito as expectativas do mercado, né, que já está cercando o governo de todas as formas. Então seria mais aí um subterfúgio para voltar àquela especulação, enfim, que foi no final do ano. Entendi. E qual é a sua opinião sobre esse aumento da taxa de juros, né, que já está chegando aí, vai chegar, né, a 15%. Como é que você vê isso para a economia? É um mal necessário? A pergunta seria mais assim, é um mal necessário ou é uma armadilha aí que está sendo colocada já pensando até na próxima eleição? Olha, eu creio que o grande desarranjo da taxa de juros no Brasil foi na pandemia, quando o antigo presidente, o Roberto Campos Neto, ele, de maneira quase que inacreditável, ele reduziu os juros a 2%. Então, naquele momento, ele estabeleceu um patamar do dólar acima de 5%. Né? 2% de taxa de juros para um país que depende, né, de financiamento privado para poder gerir as suas contas. Ele baixou a 2%, então, naquele momento, ele contratou uma taxa de dólar que seria eternamente acima de R$5. Durante a posse do governo Lula, até o mercado arrefeceu-se um pouco,
ficou ali no patamar de 4,80, 4,90, mas qualquer espirro que a economia dá, com um dólar já contratado assim, qualquer espirro que a economia dá, ela vai a R$6, ele vai a R$6 e vira toda aquela gritaria que foi no final do ano. É um mal necessário? Nesse momento, sim, porque o grande objetivo dessa taxa de juros é segurar a inflação. A inflação no Brasil ela não pode perder o controle, porque os preços de alimentos que a gente falou no último episódio, eles já estão num patamar alto, principalmente para os mais pobres, né? Eles são os mais atingidos, e se por acaso a inflação seguir nesse rumo, mais aumentos nos alimentos, essa população ela não vai suportar, né? Então nós vamos ter aí um problema. No entanto, a taxa de juros ela tem que ter um limite, né, para subir, muito alto, 14%, 13%, 14% é muito Isso alto. não vai frear a economia? O crescimento? Já está freando a economia. Já vai frear. O objetivo, em certa medida, é frear a economia, justamente por causa dessa taxa de desemprego baixa, né? E você tem aí mais pessoas trabalhando, aumento da renda, você tem uma demanda de produtos mais alta do que a oferta do país. Então, como nós não temos dinheiro para investir em infraestrutura, em subsidiar a indústria, enfim, a gente subsidia muito a indústria, mas não tem como criar infraestrutura para essa indústria produzir mais e ofertar mais produtos no mercado, então tem que ficar esse jogo entre frear a economia, soltar um pouquinho, e isso é horrível, porque o país não solta as amarras do país para um crescimento substancial e sustentável. Ficamos nesses pequenos voos de galinha, apesar de, desde o início do governo Lula, as previsões indicarem 0,8%, no máximo 1%, e o país está crescendo na casa de 3%, que é pouco, mas é quase 4 vezes o que o mercado previu. Você não achou estranha a atitude do Lula, por exemplo, ele falou alguma coisa de a economia não pode dar um cavalo de pau, é um transatlântico e não pode dar um cavalo de pau de repente, né, e retomar um decréscimo aí das taxas de juros assim de uma vez. Então ele se colocou assim como achando normal a posição, né, que foi efetivamente colocada, que foi aumentar a taxa de juros por uma pessoa que ele indicou para ser o presidente do Banco Central. E, bom, se fosse o contrário, se fosse o Campos Neto que estivesse lá, certamente ele teria uma reação um pouco diferente, acredito. Então, o que você achou disso? O Lula, ele foi no voleibol, a gente chama a bola de segurança, né? Foi prudente. Quando o jogo está muito pegado, quando o jogo está muito pegado, tem aquele atacante que dificilmente erra naquelas bolas altas de ponto, o levantador já coloca nele e fala, se vira. Certo. Você tem que virar a rede. Entendi. Então o Lula, eu acho que ele jogou nessa segurança, ele tem que dar credibilidade ao Galípolo, que foi o indicado dele. Hoje a maioria dos diretores do Banco Central são indicados pelo Lula, então ele tem que dar essa dose de confiança ao novo presidente de que não haverá medidas contra medidas na direção contrária do governo e do Banco Central. Então é um momento de arrefecer os ânimos, principalmente no mercado, que o mercado está louco para derrubar o governo de alguma forma, né? Ou de, no mínimo, desgastá-lo para a eleição do ano que vem. Então o Lula está jogando na bola boa, na bola de segurança. Entendi. Se a gente relembrar, durante o primeiro ano de mandato e mais uma parte do segundo ano de mandato, o Lula criticou de maneira bastante ostensiva a política de juros do Roberto Campos Neto. Então o Galípolo criticou muito. Ele está correto, Lula. Um cavalo de pau agora Até porque o governo está fragilizado nesse momento, né? Está bastante fragilizado. Com todas as controvérsias aí que teve no começo do ano. O governo está na mão uma pesquisa desfavorável de aprovação. Já as forças políticas já estão aumentando o preço do seu apoio, né? A gente viu aí
Exatamente. A entrevista do Kassab, né, que claramente ele está colocando um preço a mais no apoio dele. Hoje ele é o grande ator da política, né? Sim. O partido dele que fez mais prefeitos, ele tem o presidente do Senado que está saindo, é do partido dele. Então o Kassab está fora, a gente vai estar junto com você, mas o preço agora é outro. Então por isso que inclusive o Lula já acena aí com alguma intenção de fazer uma reforma ministerial para acomodar esses interesses aí dos partidos aliados. Tá bom. Quer dizer, essa questão da taxa do... desculpa. Partidos aliados peronomútil, né? Peronomútil. Esses partidos que têm cargo no governo não votam fechado. Então essa taxa de juros aí, pelo jeito, sobe agora para depois descer mais gostoso, é isso? A gente espera que sim. Como te falei, como a gente falou aqui no início, esse 1% já estava contratado e o Galípolo ele não ia abrir mão de dar esse choque de credibilidade do mercado. O mercado gostou, ficou felizinho. O Roberto Campos Neto deixou mais uma elevação de 1 ponto percentual engatilhado. Então é essa que nós vamos ver, deve sair o relatório Focus aí nos próximos dias, então a gente pode entender qual vai ser a intenção do Banco Central para os próximos meses. Agora, começar a cair, o governo vai ter que sinalizar com outras medidas aí que acalmem os mercados. Infelizmente, questão de ajuste fiscal, corte de despesas, controle da inflação, o patamar do dólar, enfim, há uma série de variáveis aí para que a gente tenha condições de baixar os juros nos próximos meses. Não está fácil. Mas eu concordo com você em parte, mas tem uma questão aí que é o seguinte: cada 1% que sobe são, se eu não me engano, 55 bilhões de reais, né? Que são extraídos da arrecadação do governo, que aliás foi recorde no ano passado, para pagamento de juros, né, da dívida. É uma dívida, tem que ser paga. Exato. Mas cada 1% que sobe é metade do orçamento que a União, vamos dizer assim, o governo faz em educação. É quase a metade, né? De tudo aquilo que ele investe em educação, cada 1% que sobe, ele joga fora em um mês, né? Joga fora não, ele paga juros, né, da dívida, que equivale a isso. Essa dívida acumulada, nós estamos falando de 900 bilhões de reais por ano, tá certo? São 900 bilhões de reais. Isso equivale ao orçamento da educação e o pagamento da Previdência juntos. Quer dizer, para ser mais sucinto, nós estamos falando de 55% de toda a arrecadação vai para pagamento de juros. E cada vez que você aumenta esses juros, obviamente, você tira da educação, tira da saúde, tira dos gastos de investimento. O investimento já é quase zero, para pagar juros da dívida, tá certo? Então, é claro que o mercado fica feliz, porque essa sangria, vamos dizer assim, né, da nossa riqueza, da nossa luta anual, de todos nós que trabalhamos, ela acaba indo embora, indo para o exterior. Uma boa parte disso está na mão do especulador, que vem aqui, coloca um dinheiro, pega um juros alto e leva embora. Tudo bem, é um risco, tem risco no país, tem um risco, mas a nossa taxa de juros ela é tão alta, né, que acaba virando uma sangria da nossa possibilidade de crescimento, da nossa possibilidade de investimento e matando a nossa indústria também, porque o empresário que tem algum capital sobrando, algum caixa e que estava pensando ou que esteja pensando em fazer algum tipo de investimento para gerar mais emprego até,
né, para arriscar um pouco mais, ele, com a taxa de juros de 15% ao ano, ele desiste de fazer qualquer tipo de investimento. Por quê? Porque você vai para a praia, senta numa cadeira e fica no celular vendo quanto está rendendo, sem arriscar absolutamente nada, sem comprar uma máquina, sem gerar um emprego, sem arriscar na nossa indústria, sem desenvolver a nossa indústria. E cada vez nós vamos ficando mais defasados. Se você vê, se um governo que não investe, né, mesmo que você fale, e o Lula pensa assim, eu acredito isso, porque ele tem essa visão. Só que ele tá, como a gente já falou nesse programa, ele está refém do Congresso, está refém, enfim, dessa política morna que acaba favorecendo o capital externo, né? E o próprio capital interno também, que leva vantagem em tudo isso aí. Mas se o país não muda, né, não tenta fazer uma redução dessa taxa, né, para poder gerar mais emprego, porque esse negócio do emprego que está mostrando aí, 6%, 5%, se a gente for ver bem, tem muita gente informal que não está procurando mais emprego há muito tempo. Eu não sei exatamente o número, a gente pode pesquisar isso depois, mas eu acredito que 70, 80 milhões de pessoas não estão procurando emprego, eles estão no emprego informal. Haja visto aí a questão do Pix, a hora que você falou a questão do Pix, o que aconteceu, né? Que são pessoas que já desistiram de procurar emprego, não estão no mercado formal. Tudo bem, é um número para ser visto, é positivo, claro que é positivo, é um indicador importante, né, de melhoria da economia como um todo, mas quando você tem uma taxa de juros de 15% ao ano, ninguém vai fazer investimento nesse país, a não ser colocar dinheiro para render juros e concentrar cada vez mais a renda em meia dúzia de pessoas que têm capital. A grande maioria das pessoas, a esmagadora maioria da nossa população, são pessoas trabalhadoras que não têm capital, que não tem nada para investir. E tem gente apostando aí em alta taxa de juros como uma coisa boa, sem dinheiro, sem capital, sem dinheiro investido em lugar nenhum. São pessoas que dependem de emprego, né? De investimento. E o nossos produtos. Então, se o governo pensar só em conter a inflação só com taxa de juros, é uma receita muito, muito, muito neoliberal, que é por parte de outro tipo de governo, não um governo de esquerda, que se diz de esquerda. Por exemplo, vamos dar um exemplo aí para ser mais claro. A questão dos alimentos, está subindo os alimentos, ok, é inflação, tem o dólar, tem a questão do transporte, enfim, tem tudo está envolvido aí. Mas cadê a política que o governo poderia colocar de estocar alimentos e regular esse mercado? Uma política estatal, né? De você regular o preço dos alimentos, das commodities. O próprio governo já declarou que não vai agir nesse sentido. Então. Não vai agir. Ou seja, vai deixar o mercado livre, as flutuações, que não tem nada a ver com a taxa de juros às vezes. Tem a ver com commodities, tem a ver com safra, tem a ver com um monte de outras coisas. Quer dizer, nós vamos deixar a população pobre desse país passando fome para pagar 15% de juros, né, e não fazer absolutamente nada, deixar livre ao livre mercado, tá certo? Sem nenhum tipo de intervenção que favoreça a nossa desigualdade, porque se a gente tem o tamanho da nossa desigualdade, não dá para você tapar os olhos simplesmente e aplicar uma política, em teoria, né, justa para quem fez o investimento, né, e deixar essas pessoas, deixar a grande maioria da população morrendo de fome. Isso reflete na população que não sabe, não quer nem saber, nem está sabendo que o juros está subindo, ele quer saber quanto é que está o preço do alimento,
quanto é que está o preço do ônibus e assim por diante, que a gente chama de inflação. Mas será que a única forma de você conter essa inflação é aumentando a taxa de juros? Só isso? A gente só tem essa visão de aumentar a taxa de juros o tempo todo? Ou será que tem uma especulação absurda, externa, sugando toda a nossa riqueza para fora? Hoje, de todas as maneiras. A dívida pública ela é interna. A dívida externa hoje ela é marginal. Não, mas não é só... Isso quer dizer que não concentra não há concentração de renda. Não, aumentar a taxa de juros não é a única maneira que existe para segurar a inflação. Perfeito. Por que o governo aumenta a taxa de juros? Porque o governo ele depende de financiamento privado para fechar suas contas. Houve uma melhora nas contas públicas, esperava-se um déficit de 80% do PIB, fechou em 76%, que é melhor, mas ainda é muito alto, né? Mas o governo ele continua dependendo. Então, para depender menos de financiamento, tem que haver medidas do próprio governo para que essa necessidade de financiamento seja menor. Como que vai conseguir que essa taxa de financiamento, esse valor de financiamento seja menor? Tem que cortar subsídios das grandes empresas. O setor automotivo está há 70 anos instalado no Brasil e até hoje tem subsídios do governo. O agronegócio, que enfim, tem todo o status que tem, mas está cheio de subsídio do governo. Então, algum político me disse, eu não sei se foi o Lula, se foi o Fernando, me disse não, né? Deu uma entrevista dizendo que o difícil não é colocar o rico no orçamento. Desculpa. Não é colocar o pobre no orçamento. Isso não é difícil. O difícil é tirar o rico. Hoje, bilhões e bilhões de reais do orçamento vão para os ricos. Isso. Né? E concentrando ainda mais a renda. Isso. Tá certo? Tem uma taxação, impostos mesmo, de maneira justa, né? Os mais ricos pagam cada vez menos. Só que hoje o governo está... Qual é a encalacrada que o governo está hoje? Ele tem um Congresso que atende aos interesses dessa massa. Exatamente. Hoje você tem um Congresso majoritariamente dito conservador, mas são apenas mercadores de votos, né? Eles estão aí para votar tudo que seja de benefício para os interesses dos ricos. Quando coloca-se uma proposta de aumentar o limite de isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, não tem apoio nenhum do Congresso. Não tem apoio. Então, não tem apoio. Difícil. Então, como é que pode? Aí, quando é para aumentar a taxa de juros, tá bom, pode ser, não tem problema. Isso pode fazer, que a única forma de conter a inflação é aumentar a taxa de juros, né? Quando você pode ter outras medidas, né? Pode ter essa questão aí e outra coisa, você pode aumentar a receita, pode aumentar a arrecadação também. Como? Taxando os ricos, taxando as empresas, taxando os dividendos. Cadê o imposto de renda sobre dividendos? Que até hoje não saiu. Ninguém é um tabu falar nisso aí. Por que é tabu falar nisso? Não vai sair desse mandato. Então, por que é tabu falar nisso? Cadê a esquerda? Cadê os movimentos? Cadê a bandeira da esquerda para levantar essa? Cadê as bandeiras de esquerda para levantar um ponto como esse? E trazer. Então, se você tem um Congresso na mão, você tem o povo nas ruas. Por que você não fala as coisas? Por que essa esquerda que foi eleita, com apoio do centro aí, por que ela não vai não fala as coisas que tem que ser dita para o povo que precisa? Fala claramente. Por quê? Por que não fala? E aí, Marcelo, só para a gente não estender muito, que isso aí daria quase o programa inteiro, e aí a gente tem teoricamente uma novidade que é o segundo ponto dessas nossas dessa nossa análise da semana não, do bloco 1 aqui das notícias nacionais, que é a possibilidade da gente ter a Gleisi Hoffmann no governo. Será que ela vem para o governo, Marcelo? O que você acha? Olha, essa é uma possibilidade que está bastante ventilada, né? Se diz que ela vai para a Secretaria de Governo, né? Então ela vai fazer parte ali do... Eu vi alguma coisa. Do presidente. Então
Então há uma grande possibilidade. O Lula já acenou que pretende fazer uma reforma ministerial, mas essa reforma ministerial certamente será para acomodar partidos aliados. Quem deve pagar a conta dessa reforma deve ser o próprio PT. Sem dúvida. Então, se a Gleisi vier para o Ministério, certamente algum ministro do PT deverá sair, enfim, as cartas estão na mesa. Mas a gente não deve ter nenhuma decisão sobre isso até que sejam eleitas as mesas diretoras da Câmara e do Senado, que é agora no começo de fevereiro. Aí, quando tudo isso já estiver distribuído, certamente haverá essa cobrança aí por parte dessas legendas aliadas aí por mais espaço no Ministério. No Ministério. O Arthur Lira já vem soltando alguma coisa, o Kassab já veio com aquela. Bom, mas a Gleisi, se eu não me engano, ela vai para a Secretaria-Geral, né? Então ela estaria ali mais ligada aos movimentos sociais, enfim, com um papel um pouco mais de voz, né, dentro do governo. Até para falar alguma coisa, porque o governo tá imobilizado, não consegue, não consegue dar um passo. O Lula só colocando panos quentes e tudo mais. A Gleisi ela é uma força, ela é super aliada do presidente Lula, esteve com o Lula nos piores momentos, esteve com a Dilma, se tornou presidente do PT, ela é bastante crítica, né, na atuação dela como presidente do PT, e ela vem, certamente, enfim, há uma chance muito grande dela vir para o Ministério. Eu diria que a única preocupação dela integrar o Ministério é se ela continuar com esse fogo amigo em cima do ministro Fernando Haddad, porque ela é bastante... Sim, ela é muito crítica do Haddad. Mas uma coisa é ela ser presidente do PT, criticar vai ter que moderar o governo, outra coisa é ela ser colega ali de ministério e conseguir continuar as críticas. Se continuar as críticas, desestabiliza o governo, porque se você tem ministros ali descontentes, ministros fortes, né, Fernando Haddad, né, apesar do que o Kassab falou, mas o Fernando Haddad é um ministro forte do governo Lula. A Gleisi virá com uma força bastante grande também por ser aliado e vai trabalhar, né, ali encostado no presidente. Então o governo ele precisa mostrar coerência à sua equipe. Mas também, Marcelo, concordo. Coerência, porque é uma equipe só. Teoricamente eles estão falando entre os presidentes, o presidente está falando para a mesma equipe e eles deveriam ter um tom único, mas eu acredito que ela possa trazer um tom crítico, tá certo? Que seja um tom informativo, porque se você ouve só um lado, tudo bem, você ouve o Haddad falando, você acredita em tudo que ele fala, praticamente, né? É aquele manuscrito, aquela coisa pronta que agrada a todos, né? E as pessoas que precisam não entendem o que ele fala, essa que é a verdade. Então acho que a Gleisi ela pode vir de alguma forma falar para o povo, para as pessoas comuns que estão sofrendo aí toda essa questão aí de juros altos e, enfim, toda essa política neoliberal que está sendo implantada pelo governo do PT, junto com o centro. É uma política liberal e quietos. Ela pode até servir de para-raio para o Lula, para o Fernando Haddad. Atuando direitinho, ela pode servir como para-raio, ela pode ser o pitbull do Planalto para... Concordo. Eu acho que essa é a esperança. Se bem que não é certeza absoluta que realmente ela vá. É certo que ela vai sair do PT porque acabou o mandato e não há reeleição lá. Enfim. Ela é a presidência do PT, né? Ela é presidente do PT, claro. Não, é que você disse ela vai sair do PT. Sair da presidência. Não do PT, é evidente. Então, acho que ela vai trazer uma roupagem nova aí que pode não destoar, mas colocar uma posição, trazer a posição das ruas
para dentro do governo. O que parece é que o governo não está nas ruas, está no gabinete. Está dentro do gabinete tomando suas decisões e achando que a população está sabendo o que está acontecendo. Não está sabendo o que está acontecendo. Eles estão sofrendo na pele as decisões que estão sendo tomadas lá em cima. Essa que é a verdade. Porque é certeza que vem, caso venha mesmo a deputada Gleisi, é uma pessoa mais aguerrida dentro desse governo. Tomara. Então, é o que se espera. É o que se espera. Vamos para o bloco 2 então, Marcelo? Vamos. Você quer falar mais alguma coisa ainda dentro do bloco 1? Não, tranquilo? Não, okay. esgotou bem. Teria que falar muita coisa ainda, mas... A gente fica na expectativa do que vai acontecer, né? Sim. Se eu não me engano, é amanhã, né, as eleições para as câmaras, as mesas diretoras da Câmara e do Senado. Certo. Então, a partir da semana que vem, eu creio que essas negociações aí de reforma ministerial já começam a todo vapor. Tá bom, tomara que não seja só mais uma acomodação política para conseguir aprovar, fazer votos dentro do Congresso, né? Como foi a primeira, né? Mas também concordo com você 100% que não pode ser muito diferente disso, senão não aprova nada, também não adianta, fica imobilizado. Será, 100% certeza que será uma acomodação política. Tá bom. É a formação das alianças para a eleição do ano que vem. Sem fazer juízo de valor se isso é bom ou se é ruim. Já estão formando, vamos dizer, já estão pensando em formar... O governo já está de olho na eleição do ano que vem. Formar palanque já, né? Já precisa formar as alianças desde agora. Então vamos para o bloco 2, falar da questão são as notícias internacionais, falar da questão da deportação de imigrantes pelo governo Trump. Como é que você viu isso? Essa semana aí. Um misto de tristeza e de revolta, né? Aqui não se trata de dizer que as deportações começaram agora com o governo Trump, né? Essas deportações elas sempre existiram. Sempre existiram. Desde o Obama, desde o governo Biden, desde o Trump 1, agora Trump 2. A novidade agora, essas deportações elas nunca foram utilizadas como instrumento político, né? De uma demonstração de poder em cima de pessoas ali que são miseráveis, que investiram tudo que tinham na vida para tentar atravessar essa fronteira e tentar uma vida melhor, e hoje são tratados como lixo humano, né? Como o resto humano. Aqui não se trata também de criticar que a legislação americana exige que eles saiam do país algemados. Ninguém vai contestar isso, eles são soberanos, eles podem fazer isso. Agora o que não pode é apanhar pessoas durante o voo, serem empurradas, serem humilhadas, serem ameaçadas, quererem que as pessoas desembarquem no Brasil, onde a lei não é essa, algemadas nos braços, nas mãos e nas pernas e na barriga. Parece voltamos ao tempo da escravidão. Pois é, absurdo. Então a crítica mundial a isso é por essa falta de humanidade no tratamento com os deportados. Você disse bem quando falou que essas deportações sempre ocorreram, mas agora está sendo usado, né, como material de propaganda, né? Exatamente. Tem um efeito positivo do ponto de vista do governo Trump, que é você dar um recado para quem está pensando em ir, né, para uma aventura dessa. Já não vai, concorda? Você já começa a frear aí. Não, tem um recado. É um recado baseado em atitudes horríveis, tá certo? Mas é um recado. Não dá para negar que as pessoas que estão pensando em se aventurar já desistam de cara. Agora, tem o efeito. Isso é do ponto de vista de você inibir ou minimizar aí a questão das pessoas que estão indo para lá. Mas isso também tem um efeito, né? Que é o efeito de você talvez ter uma inflação de serviços dentro do próprio Estados Unidos, né? A gente já previa, eu creio que no programa exatamente a gente falou isso. A gente previa que essa promessa de campanha
seria facilmente cumprido nos primeiros dias, porque ele está lidando com pessoas que não têm a mínima condição de se defender, de contra-atacar, enfim. Tá óbvio que ele ia fazer esse espetáculo que ele está fazendo. Estão errados, né? E eles estão errados mesmo, estão no país deles lá sem documento nenhum, invadiram o país deles. Exato. Então eu não sei qual vai ser a extensão dessa política, porque, obviamente, como você disse, e a gente já previa no programa anterior, vai haver uma escassez de mão de obra e por consequência, o aumento dos salários e inflação, que é o que derrubou, né, o que dizem que derrubou os democratas nessa eleição. Então, era mais do que esperado que as deportações ocorreriam em maior escala, caso do começo de campanha, pela facilidade que o governo tem de lidar com esse tipo de cidadão, né, que é um cidadão que não tem cobertura nenhuma. Então, o cara está na casa dele, bate um policial, arranca ele de casa e vamos embora. Então, e assim, fora o terror que está sendo criado dentro dos Estados Unidos, as pessoas, você me indicou isso, que as pessoas não estão indo para o trabalho, não estão saindo de casa. As crianças não estão indo para a escola, porque já foi dito que eles vão nas escolas buscar essas pessoas. Há uma crítica muito grande interna, inclusive nos Estados Unidos, de que as pessoas estão sendo deportadas, estão sendo tratadas dessa forma, sem que haja uma caracterização de crime. Ninguém está sendo analisado. Porque ele vem a público dizer que ele está deportando os criminosos imigrantes que estão nos Estados Unidos. Que a taxa de crime nos Estados Unidos cresceu por causa desses criminosos estrangeiros. É tudo mentira. O próprio FBI desmente essa estatística. O crime nos Estados Unidos caiu com os imigrantes. E ele está mandando todo mundo embora, está mandando para a prisão, enfim, está deportando as pessoas sem essa classificação e sem uma evidência, sem evidenciar quais os crimes que essas pessoas cometeram. Então, os colombianos e brasileiros que chegaram nos últimos voos de deportação, nenhum deles tinha pendência com a justiça, nem aqui e nem lá. Né? Porque existia um brasileiro que ele foi condenado aqui no Brasil por homicídio culposo, por causa de um acidente de automóvel, onde que a pessoa morreu. Ele foi condenado e ele foi tratado lá como um dos criminosos mais perigosos do mundo, com placa, enfim. É um faroeste. É um faroeste. E agora, o que mais me deixou assim, triste, assustado com o que foi anunciado pelo próprio governo Trump, que é para mandar 30 mil imigrantes ilegais para Guantánamo. Guantánamo é aquela prisão... Conta para nós aí o que é Guantánamo. Guantánamo é uma prisão que foi criada na base militar dos Estados Unidos, que fica em Cuba, né, na Baía de Guantánamo. Desde a Guerra de Libertação de Cuba, os Estados Unidos se instalaram ali, que eles foram aliados, né, na independência cubana dos espanhóis. Eles se instalaram naquela baía e após a Revolução eles não saíram, eles ficaram lá. Então tem uma base militar que fica, Cuba é mais ou menos nesse formato, né? Ela fica aqui nesse cantinho, né? A Havana está aqui e Guantánamo está mais ou menos aqui. Ou seja, dentro do território cubano, não no mar, né? Ela fica no centro. Isso, tem a cidade de Guantánamo e tem lá uma base militar no meio. Base militar americana. Numa ponta, né? Então a cidade de Guantánamo exige as pessoas normal. Só que determinado ponto para frente ninguém passa mais. Ninguém passa. É território americano. E aí a gente vai lembrar, no tempo dos atentados, né, de 11 de setembro, essa base militar ela foi usada como prisão para supostos terroristas que iam para lá e passavam anos na prisão sem julgamento, sem defesa. Denúncia de tortura, denúncia de uma série de questões, né? Tortura, vídeos com humilhações, né? Os próprios agentes dos mais diversos tipos de humilhação que faziam, tanto em Guantánamo quanto em Abu Ghraib, né? Que era no Iraque. Então, quando você ouve um anúncio de que imigrantes ilegais serão mandados para Guantánamo, e pior, ele declarou que eles vão para Guantánamo
porque ele não confia que se mandar essas pessoas de volta para os seus países, eles não voltam. Ou seja, ele está decretando prisão perpétua para imigrantes ilegais que possivelmente não cometeram crime nenhum. Então, é o primeiro campo de concentração dessa nova era. Pois é. Muita gente está analisando isso como um campo de concentração. Muito Você estranho. pega pessoas que não estão acusadas de nada e manda para uma prisão totalmente isolada, é uma prisão que não atende à legislação americana, não atende a nenhuma legislação internacional, não atende à legislação de Cuba, que é onde está no território, e decretando prisão perpétua de pessoas que o crime que elas cometeram foi de imigração ilegal. Isso não existe. Isso eu espero que seja mais uma bravata que volte atrás nesse anúncio, né, que não haja pessoas deportadas para Guantánamo, porque esse seria o início de um grande caos. Concordo. De um grande caos. Concordo 100%, Marcelo. Vamos aguardar, né? Tem aí novos capítulos. O que eu aguardo, sinceramente, é que a oposição americana ela se estruture após a derrota na eleição. Claro. Comece a pressionar também, né? Porque existem os grupos que são de ativistas, os artistas que têm um peso muito grande, né? Nesse tema, mas eles não têm nenhum poder de ação. Então, vamos ver, são 2 anos aí que ele vai ter o comando executivo e o comando legislativo com maioria nas 2 casas. Então, vamos ver o que acontece. Perfeito. Bom, acho que esse assunto a gente já esgotou. Agora podemos falar da questão, ainda dentro das notícias internacionais, nós podemos falar agora da questão da DeepSeek, né, que foi muito badalada aí durante a semana. Você ouviu alguma coisa que o mercado financeiro dos Estados Unidos foi pego de surpresa, né, com o lançamento dessa nova tecnologia que, ao que se entende, é uma tecnologia tão eficiente como as que já existiam, né? Exatamente. O ChatGPT, que é o mais famoso, mas que opera com muito menos, utiliza com muito menos recursos, ou seja, tem um custo muito mais baixo. Perfeito. A gente sabe que a inteligência artificial nada mais é do que um conglomerado de servidores, de supercomputadores, operando e consumindo energia. Uma massa significativa de energia, e se aparece uma alternativa com menos custo, obviamente chacoalhou muito o mercado, houveram perdas estrondosas no mercado de ações. Só para exemplificar, foi a perda em termos de mercado, tá certo? Não que a empresa deixou de valer isso aí, ela ainda existe, está lá. Só uma empresa chamada NVIDIA perdeu 600 bilhões de dólares num dia. Perdeu não, caiu o valor da ação dela. Caiu o valor da ação. Essa empresa, a NVIDIA, é uma empresa que fabrica chips para supercomputadores, hardware. Enfim, é uma empresa americana top que fornece chips e processadores e toda a parafernália tecnológica para as grandes big techs, que são a ChatGPT, que é o Google, né, enfim, a própria Microsoft, que todas elas passaram a desenvolver a inteligência artificial. O ChatGPT, por exemplo, foi lançado em 2022, no finalzinho de 2022, com investimentos bilionários. Inclusive o Elon Musk colocou lá 5 bilhões de dólares, alguma coisa nesse sentido, e outros. A Microsoft colocou mais 10 bilhões de dólares, e foi assim uma coisa... se você somar todo o investimento que foi feito dessas empresas para o desenvolvimento dos bots que tem aí, que é praticamente, vamos falar dos 2 maiores, que é o Gemini, que é o Gemini, né, do Google, e o ChatGPT da OpenAI.
praticamente esses aí receberam 1 tonelada de dólares de investimento. Aí, do nada, de um dia para outro, durante a semana que passou, você tem o lançamento de uma startup chinesa que traz um bot novo, que é o DeepSeek, com as mesmas características, com as mesmas possibilidades de fazer a interação e, enfim, de servir as pessoas, anunciando um custo de 6 bilhões de dólares. Então você está comparando aí 6 para bilhões. O que acontece no mercado? As pessoas que investiram, compraram ações dessas empresas, verificaram assim, peraí, essa DeepSeek, ela vai fornecer os seus serviços por um valor muito, muito, muito mais barato. Calcula-se aí por volta de 10 vezes menos, né? Obviamente, os outros vão ficar para trás. O produto deles é um produto caro e inviável, embora seja um produto tão bom quanto. Mas é um produto caro. Se é um produto caro, não vai ter venda. Se não vai ter venda, não vai deixar lucro para essas empresas. O que aconteceu? As pessoas se apavoraram, né? Imagina os fundos de pensão, as pessoas comuns que compraram ação dessas empresas saíram vendendo igual louco, né? E trouxe aí esse 1 trilhão de queda da Bolsa de Nova York, que é a maior queda de todos os tempos, né? Um absurdo. E tudo isso, de alguma forma, pode ir retomando aos poucos. No próprio dia que aconteceu isso, no final do dia já tinha dado uma melhorada, uma pequena melhorada nesses valores, mas o estrago foi feito, né? E ficou também a imagem, né? Peraí, o DeepSeek é igual por um custo muito, 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 muito menor, que é a característica do produto chinês, tá certo? O produto chinês tem essa característica em tudo. E agora, por incrível que pareça, embora, por exemplo, a NVIDIA não fornecia processadores, nem chips, nem material tecnológico nenhum, né, para a China. Zero. Então, o que acontece? Eles desenvolveram o deles muito mais barato. Quer dizer, isso é uma coisa que caiu assim como um estrondo, uma bomba no mercado digital, nas bolsas Nasdaq e outras, porque trouxe uma outra coisa importante também, que eu acredito que possa ter afetado tanto isso aí, é que ninguém via a China como um parceiro não, como uma ameaça tão grande nessa área tecnológica. Um dia antes, ou melhor, no mesmo dia, né? Foi no mesmo dia da posse, você via lá 5 Big Techs, a gente já até falou aqui no programa, ao lado do governo Trump, juntos, né? Criando praticamente uma superpotência, né? Um super império ali digital, juntos. E do nada alguma coisa acontece ali do outro lado e pum, explode essa bolha aí de uma vez. Então quem sai ganhando nessa questão aí toda, eu acredito que somos nós, né? Porque você tem a concorrência, né? A livre concorrência, você tem alguém fazendo a mesma coisa por um preço mais barato, e quem ganha somos nós, que podemos consumir um produto tão bom quanto os outros por um preço menor e sem as restrições, vamos dizer assim, sem a hegemonia única, né, absoluta, de 5 que estão se falando e fazendo as mesmas coisas, tomando as mesmas decisões. Você vai ter o outro lado também, que não é também essa liberdade imensa, ou, né, que não tem a censura, não tem alguma coisa parecida com isso, mas você tem um concorrente forte, né? Então, para o capitalismo dar certo, nós tem que ter concorrência, né? Quanto mais monopólio a gente vai tendo, menos capitalismo você vai ter, não tenha dúvida. E vai criando essa crise que está no mundo inteiro, que é a grande formação de monopólios, né? De tudo quanto é lado. E as Big Techs, elas estavam formando um monopólio, estão ainda, né? Não dá para dizer que foi a DeepSeek que mudou tudo, mas já dá uma visão de que isso
não precisa ser exatamente como a gente viu que ia acontecer um dia antes, né? Uma hegemonia total da questão de tecnologias num país só, todas elas juntos, com o desenvolvimento, com a questão de segurar equipamentos, segurar informação, enfim, todos juntos, inclusive com o governo. Então essa DeepSeek ela veio, né, a China, vamos dizer a China, porque também não é possível saber se o investimento também foi tão baixo. Como é que você sabe isso? Né? Disse que foi um investimento muito baixo. Só que o governo chinês ele é um governo mais fechado, obviamente, é um governo estatal, um governo de um partido único, né, que é o Partido Comunista. Então você tem a possibilidade de ter havido, como nos Estados Unidos houve sempre, em todos os grandes negócios do mundo, um investimento de capital do Estado muito grande. Então o Estado pode ter investido aí, mas ninguém está sabendo, ninguém vai saber. Então o que parece é que é uma startup que fez um investimento menor e conseguiu o mesmo resultado. A gente acredita nisso, mas não tem garantia 100% que é isso, tá certo? Porque realmente, se você vai ver tecnicamente, aí a gente vai trazer, viu, Marcelo? Pessoas que vão explicar um pouco mais da inteligência artificial aqui no nosso programa. Tecnicamente, não é tão simples, né, chegar ao grau de desenvolvimento que eles chegaram. Vamos pensar, com investimento privado, impossível. Então, certamente o Estado interferiu aí fortemente, mas uma coisa é certa, eles conseguiram fazer. Eu já experimentei, é igual. ChatGPT, você faz uma pergunta, você faz outra, os desenvolvimentos, as coisas são muito parecidas. E nós estamos aí agora vem o desenvolvimento, né? As empresas estão se colocando, a própria DeepSeek coloca que ela está no mercado para somar com as demais, né? Para trazer um bom produto. Então, por enquanto, não há uma agressão direta entre eles, embora a China tenha recebido uma agressão direta que foi o não envio de chips, de produtos tecnológicos para eles, né? Foi vetado isso aí. Então, é mais ou menos essa linha aí. Isso tem um porém, né, essa questão dos chips. Primeiramente, esse fato coloca a China, né, no cenário aí dos grandes desenvolvedores, né, de tecnologia. Essa questão dos chips, hoje o maior fornecedor de chips para o mundo é Taiwan. E Taiwan é território chinês, é um território autônomo, mas de certa forma a China ainda exerce muita influência sobre Taiwan. Então, essa tecnologia americana que foi vetada para a China certamente foi buscada em Taiwan e resultou nessa startup aí. Pode ser, mas a influência americana em Taiwan é absurda. É praticamente um protetorado americano, né? E Taiwan vai, agora entrando até em geopolítica um pouco, não está na pauta, mas se você pensar bem, o calcanhar de Aquiles da China vai ser Taiwan, do ponto de vista dos americanos. Ali eles vão conseguir desestabilizar a China. Certo? Olha, pode esperar isso aí. Num dado momento, eles vão criar lá um conflito, uma coisa para a China perder a sua paciência milenar e fazer alguma besteira. Ela já ameaçou, né? Contra Taiwan e desestabilizar o governo, enfim, eles vivem disso, de desestabilização dos governos dos outros, né? Mas tá numa crise grande também. Haja visto as medidas aí do atual governo, né? Mas é mais ou menos isso. A DeepSeek veio para ficar, e a gente tem mais um bote aí para se divertir. Divertir não, é muito sério, né? Pesquisa científica, pesquisa de toda sorte, né? E desenvolvimento de tudo que você pensar, do ponto de vista de tecnologia, né? Vamos mudar de assunto?
Vamos pro bloco 3? Aê, agora vamos sorrir mais, né? Vamos dar uma aliviada. Dar uma aliviada na tensão. Aquele mau humor terrível. Porque os problemas políticos, né, as questões aí mundiais, enfim, o sofrimento de tanta gente, nossa, isso acaba inflando, né? Vai minando as nossas energias e a gente fica querendo lutar, embora a gente não pegue em arma, né, obviamente, mas a gente tem uma forma de luta também, né, de colocar as nossas posições e tentar fazer com que as pessoas se engajem também e possam, de certa forma, refletir melhor sobre o que está acontecendo no mundo inteiro, que vem acontecendo sempre, né, a vida inteira. Aliás, nós vamos fazer um programa que eu acho que você vai gostar muito, é novidade, a gente nem falou nisso ainda. Eu pensei de fazer um programa Marcelo vai para Cuba. Um programa? Um vídeo, né? Um programa não, um vídeo. Tá certo. Aí eu sei que você já foi e tal, você conhece bastante a história, enfim, trazer um pouco da história de Cuba, né? Que é tão patinho feio aí, ninguém fala, todo mundo fala. Tirar um pouco do misticismo, né? Misticismo é aquela coisa sobre Cuba, exato. Sobre Cuba, vai ser legal. Tem muita coisa aí pra gente trazer pro nosso canal e aos poucos a gente vai trazendo, tá bom? Então vamos lá para o bloco 3, que é o bloco do nosso Expressão e Arte, do nosso programa é o nosso bloco dentro do programa Análise da Semana, que é o Expressão e Arte. Hoje nós vamos trazer na onda desses bons filmes que estão aí, nacionais e outros que estão despontando, já está nos cinemas, né? O Alto da Compadecida 2. Você assistiu? O que você achou? Dá para fazer uma crítica rápida aí, sem dar muito spoiler? Difícil? Vamos fazer o alerta de spoiler, né? Eu vou tentar passar suave. Faz o alerta, fazemos o alerta antes. Nos assuntos, né? Só fazer um parênteses rápido. Essa questão do spoiler, para mim, pessoalmente, não tem problema nenhum. Você pode contar o filme inteiro. Sim. É? Não. Não inteiro, mas dá aquela... Eu fico mais vontade ainda de assistir, né? Porque se você também não for um pouco mais no detalhe, às vezes não desperta tanta vontade. Mas pro público em geral, fica o alerta aí. O que você achou? Olha, eu gostei muito do Alto da Compadecida. Felizmente ou infelizmente, é impossível não fazer a comparação entre o primeiro e esse de agora. É uma comparação que fica até um pouco injusta, porque o primeiro ele foi uma série eu não lembro se foram 10 capítulos ou alguma coisa assim, que depois foi sintetizada no filme. E esse já nasceu o filme. Então tem um número menor de personagens, etc. Não traz muita novidade em relação ao primeiro, né? Não tem não é muito diferente daquilo que aconteceu no primeiro. Mas ele traz duas atuações espetaculares no primeiro, que foi o Selton Mello e o Matheus Nachtergaele, e eles repetem essa performance. Puxa. Assim, sem tirar nem pôr. Já me ganhou. Eles estão excelentes no primeiro filme e eles estão excelentes no segundo filme. Um pouquinho mais velho, né? O Selton Mello está ali um pouquinho mais gordinho, o Matheus está mais parecido, né? O Chicó e o João Grilo, né? Mas não, é imperdível, tem que ser assistido. Infelizmente vai haver essa comparação entre o primeiro e o segundo, então a pessoa tem que ir assim, mais de coração aberto, né? Tem para de coração entender que não é uma sequência daquele filme, mas tem assim, é muito rico naquela questão da literatura de cordel e tem um pouquinho ali muito pouco, tá? De uma questão ali política, dos retirantes e tal. É um trechinho muito sutil, mas que fica bem estampado na história do filme. Então vale a pena assistir sim. A atuação dos dois, ela tá sensacional. Enfim, é o que eu tenho para dizer. O resto, se eu passar daqui, aí vai virar um pouco de spoiler. Então tá bom, eu vou assistir, depois eu conto para você aí, conto para nossa audiência também. Perfeito. Uma coisa que me incomodou no filme, só para terminar,
não é um spoiler também, mas uma coisa que me incomodou no filme é que os cenários, houve um uso muito grande de computação gráfica nos cenários. Então, o primeiro filme, que era lá na cidade de Itaperoá, né, existia o cenário, ele era mais físico mesmo, né? Existiam lá as montagens que levavam você a acreditar que eram casas, que era uma igreja. Então, nesse filme teve muita computação gráfica, o que me incomodou um pouco. E ficou percebido, dá para perceber. É uma crítica séria isso, hein? Então, isso para mim me incomodou. Por outro lado, a atuação do Matheus e do Selton Mello trouxeram aquela memória, né, do primeiro filme, que a gente acha que não, mas já faz 25 anos. 25 anos, meu Jesus. Então tá bom, pessoal, façam aí as suas perguntas, deixa o seu like, se inscreve no canal, a gente vai ter vários programas dentro do canal. E eu gostaria agora, por último, de deixar algumas perguntas para vocês tentar responder, né, e fazer. Vocês podem fazer perguntas para nós também, a hora que quiser. E eu vou deixar 3 perguntinhas aí para vocês. A primeira, vocês acham que o aumento da taxa de juros deveria ser interrompido? Essa é a pergunta número 1. Número 2, vocês acham que a IA, inteligência artificial, vai afetar empregos? Pergunta número 3. Na sua opinião, qual o caminho para frear o avanço da extrema-direita no Brasil e no mundo? Tá bom? Então tenta responder essas perguntas para nós aí, porque nos ajuda na interação aí com o público, né? E ajuda também a divulgar mais os nossos filmes, o YouTube divulgar mais os nossos filmes, os nossos vídeos, né? Ok? Vamos terminar então, Marcelo? Deu 1 hora exata, hein? 1 hora e 3 minutos. Vamos terminar, deixa só um último recadinho. Vamos lá. Santista, e para quem não é santista, hoje o Santos está apresentando o Neymar na Vila Belmiro. Ah, é? Está voltando para... Olha isso. Voltando pro Santos hoje. Olha só. Vamos ver como é que ele vai sair, mas hoje tem uma festa enorme lá na Vila Belmiro, que é a apresentação do Neymar. Reapresentação do Neymar. Aliás, a gente tem que achar um cantinho pro esporte também, né? Dentro desse análise da semana, porque são fatos que acontecem na semana, são importantes também, né? Exato, com certeza. No automobilismo, no futebol, enfim, no esporte em geral. Tá bom? Perfeito. Então, até a próxima. Nos vemos. Até a próxima. Obrigado por quem teve paciência de nos assistir até agora. Nos vemos semana que vem. Falou, Marcelo. Tchau.